Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e hoje eu vou contar para vocês tudo sobre o meu TCC de psicologia, como foi o processo, a escolha do tema, como foi o desenrolar, enfim, tudo que vocês querem saber sobre como fazer um TCC. Se você caiu aqui no canal de paraquedas, esse aqui é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Eu me formei em psicologia em 2020 e aqui no canal eu documentei toda a minha jornada desde o meu primeiro semestre da faculdade até o último dia que eu peguei o meu certificado de curso. Então, eu espero que os vídeos aqui ajudem você que está na faculdade a entender um pouquinho como é que funciona a faculdade de psicologia, e o TCC é um tema que vocês me perguntam muito sobre como foi esse processo. Então, se você quer saber também sobre esse tema, já deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você já tem alguma experiência com TCC ou se você tem medo do TCC, enfim, qual é a sua opinião sobre esse assunto. E se inscreve no canal porque a gente está rumo aos 50 mil inscritos desse canal. Eu nem acredito e eu ficaria muito feliz se vocês me ajudassem a chegar nesse marco tão importante. Temos aqui uma participação especial no vídeo, daqui a pouco ela sai da minha mesa, mas enfim, foca aqui no conteúdo. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para saber o que vocês queriam saber sobre o TCC, e aí eu categorizei as perguntas de acordo com a ordem que as coisas foram acontecendo. Gente, deixa o like nesse vídeo só por essa aparição aqui, né, neném? No começo da faculdade a gente não pensa muito sobre o TCC, e aí teve um momento que as coisas começaram a aparecer na nossa rotina, na nossa vida acadêmica, digamos assim, que foi no 7º semestre. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui, gente, é com base na minha experiência, na minha faculdade e quando eu me graduei, tá? Pode ser que na sua faculdade seja tudo totalmente diferente e que a sua experiência seja outra, tá bom? Então, mesmo que você pegue informações aqui sobre como é um TCC, lembre-se de verificar como é na sua faculdade, tá? Mas de qualquer forma, acho que a minha experiência pode ser útil para você ter uma noção mais ou menos de como é esse processo, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Na minha faculdade, a gente começa a pensar sobre o TCC desde o 4º ano, então a gente passou o 4º e o 5º ano pensando sobre esse trabalho e desenvolvendo esse trabalho. Então foram 2 anos focados no TCC. Aqui no canal eu tenho vídeo de cada semestre da faculdade, e se vocês voltarem naqueles vídeos, desde o 7º semestre eu falo que eu tenho uma matéria específica para o TCC. E aí a cada semestre essa matéria mudou de nome, né? Mas sempre foram matérias para a gente desenvolver o TCC. Então, no 7º semestre, a gente começou a ter uma matéria chamada Temática de Pesquisa em Psicologia. Aí, no 8º, mudou o nome para Projeto de Pesquisa em Psicologia, porque a gente ia começar a desenvolver o projeto em si. Aí, no 9º semestre, a matéria foi Pesquisa de Campo em Psicologia, porque aí seria quando a gente iria a campo. E no 10º semestre, essa matéria chamava Apresentação do Trabalho de Pesquisa, que aí seria quando a gente ia apresentar o nosso trabalho, tá? Então, na minha faculdade, a gente começou a ter contato com o TCC no 4º ano, o que pra mim, gente, foi ótimo, porque não foi assim uma coisa que a gente teve que pensar em um semestre, não. Desde o 4º ano a gente já começou a pensar sobre tema, o que a gente queria pesquisar, se era pesquisa qualitativa, quantitativa, quem a gente queria pesquisar, enfim. E tudo isso precisava ser feito no 4º ano, porque a gente precisava, ao final do 4º ano de 2019, mandar o nosso projeto de pesquisa para aprovação do Conselho de Ética de Psicologia. Mas calma que a gente vai chegar até aí. Então, por onde começar, né? Na minha faculdade a gente começou no 7º semestre. Não quer dizer que a sua vai ser assim também, tá? Então, no 7º semestre eu tive essa matéria de temática de pesquisa em psicologia e tinha uma professora. Essa professora, gente, foi a orientadora de todos os TCCs da minha sala. Eu não sei como funciona em outras faculdades, porque teve gente que perguntou assim: quais foram os critérios para a escolha do orientador? E na minha faculdade a gente não escolhe um orientador. Tem a professora, que é responsável pela matéria do TCC, e aí essa professora orienta todos os grupos. Ah, mas se a professora tem conhecimento em uma abordagem X e meu TCC for da abordagem Y, como é que faz? Ela vai ter que dar um jeito de pensar de acordo com a abordagem daquele tema, tá? O orientador que lute. Mas era uma orientadora para toda a sala, tá bom? E aí ela dividia, assim, o tempo dela no dia da aula dessa matéria, que geralmente era de sexta-feira. Então, de sexta-feira, ela distribuía horários para cada grupo pra gente conseguir ter supervisão para conversar sobre o nosso tema. Isso era uma coisa também que sempre acontecia. Desde o começo, a gente tinha supervisão para conversar sobre o nosso trabalho, tá? Então, a gente não fez nada sozinho. Desde a escolha do tema, dos participantes, tudo foi acompanhado por essa professora.
muitas coisas que a gente fazia era por orientação dela, assim, acho melhor seguir por esse caminho, por esse daqui não, enfim. E aí eu fui olhar aqui um pouquinho do que a gente aprendeu no 7º semestre, porque já fazem 2 anos, né, então eu não lembrava muito, assim, o que a gente tinha aprendido nesse começo. E aí eu fui ver que no cronograma, assim, a gente começou a aprender sobre metodologia nesse começo. Então, o que tinha que ter numa introdução, o que tinha que ter num desenvolvimento, todas essas etapas de um trabalho a gente começou a aprender no 7º semestre. Então, também a gente não foi fazendo o TCC do nada, a gente teve aulas sobre como fazer um trabalho desde o início, tá? E aí nessas primeiras aulas ela explicou o que a gente ia aprender no 7º semestre, né? A gente começou a falar sobre metodologia e eu lembro que foi bem no comecinho do ano mesmo que a gente já tinha que definir o tema. E aí, esse processo de escolha do tema, vocês mandaram bastante perguntas em relação a isso, então eu vou meio que explicar como é que foi a ordem de cada coisa. Primeiro que a professora falou sobre tema, e aí ela informou que a nossa faculdade tinha um tema em comum, que é um tema geral, bem abrangente, bem amplo, e que todos os temas dos TCCs tinham que ter a ver com esse tema em comum. Eu não sei se teve algum tema que não tinha a ver, porque todos da minha sala, que eu saiba, já passaram nessa primeira seleção, sabe? E o tema em comum era o seguinte: o processo de construção de conhecimento como parte da formação profissional, análise da realidade, práticas inovadoras e avaliação de resultados. Esse era o tema comum que os TCCs tinham que conter, e aí a gente tinha que escolher um tema tendo assim como pano de fundo esse tema em comum, tá? E aí a professora começou a falar com a gente sobre escolha dos temas dos trabalhos. E aí no primeiro momento, ela pediu que a gente fizesse um levantamento de dados dos temas que a gente queria estudar e que a gente levantasse uma bibliografia. E aí cada grupo que escolhesse a bibliografia já com base no tema que queria estudar, tinha que fazer fichamentos de um livro, do artigo, enfim, daquele tema que iria ser estudado para a gente conhecer mais sobre o tema. Então eu vou dar um exemplo. A partir daí, eu e meu grupo começamos a conversar sobre a escolha do tema. Isso é uma coisa também que vocês me perguntam muito, né? Se pode ser feito individual, TCC, ou em grupo, por que a gente fez em grupo, enfim. Gente, o TCC é muito complexo, tem muitas etapas, muitas fases. Eu, sinceramente, acho muito mais trabalhoso fazer tudo isso sozinha, tá bom? Então eu nunca pensei em fazer sozinho o TCC. Era uma opção na minha sala, mas os professores aconselhavam que a gente fizesse em grupos, porque tinha muita demanda e para a sala também não ficar cheia de mini TCC, sabe? Imagina, 80 alunos cada um individual, ia ser muito trabalho. Então eles orientaram a gente a fazer em grupo para conseguir fazer blocos mesmo de trabalhos. E aí eu já tinha ali as minhas amigas com mais afinidade pra gente formar um grupo, e o meu grupo, eu acho que foi o maior da minha sala inteira, que tinha 7 pessoas, gente. A média, assim, normal, era de 4 a 5 pessoas, mas o meu grupo tinha primeiro 6 pessoas, daí aí entrou uma menina nova, daí a gente chamou ela pro nosso grupo, então a gente somou mais uma pessoa. Então o nosso, em exceção, tinham 7 pessoas, mas tinha um grupo de 3 pessoas, 4, de 1, enfim. A única questão de ser feito em grupo é que o grupo tem que entrar em um consenso sobre o tema, tem que ser um tema que agrade todo mundo. E aí, gente, vocês perguntam muito também, como é que eu faço para escolher um tema? Eu acho muito importante que seja um tema que, primeiro, vocês queiram estudar, porque vocês vão se desdobrar sobre aquilo, então não dá pra ser um tema que vocês não têm afinidade, não gostem de estudar. E segundo, que seja um tema que já tenha bibliografia pra vocês consultarem, sabe? Então, assim, não dá pra você também criar um tema super inovador, sei lá, que aí não vai ter tanto material pra você consultar e talvez seja mais difícil de você criar algo do zero, sabe? É muito mais fácil você pegar uma base de um tema e pensar de uma outra forma do que criar um tema que ninguém nunca pensou na vida. Então a gente começou a pensar em temas que a gente gostasse enquanto grupo. E aí, gente, surgiram vários, assim. No finalzinho do 3º ano a gente já estava pensando um pouco sobre isso. A gente tinha começado a ter contato com as aulas de fenomenologia, a gente começou a conhecer mais sobre a logoterapia, principalmente, sobre essa questão de sentido da vida, né, de olhar para a morte com outros olhos. Enfim, foi um tema que meu grupo começou ali a pensar. Então, de primeiro momento, a gente tinha pensado em estudar sobre o envelhecimento, como é que os idosos encaram a morte, como é esse processo, assim, né, para quem está envelhecendo. A gente ficou um pouquinho nesse tema, eu não lembro como tudo aconteceu, gente, assim, passo a passo, porque foi há 2 anos atrás e eu realmente não lembro exatamente como aconteceu. Mas daí a gente não ficou nesse tema de envelhecimento. Daí a gente encontrou um outro que todo mundo estava mais afim de estudar, que foi o luto, que tem a ver com o tema do meu trabalho. Então a gente decidiu que a gente queria saber mais sobre
o luto, como que o luto é percebido pelas pessoas. A gente sabe que isso ainda é um tabu na nossa sociedade, falar sobre morte, sobre luto. E aí, como a gente tinha que fazer esses fichamentos da bibliografia, a gente começou a pesquisar livros que falassem sobre isso, né, sobre luto. E aí, resumindo a história, porque tem muita coisa pra falar ainda, a gente decidiu escolher a bibliografia do nosso trabalho, o livro Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, que fala lá sobre os 5 estágios do morrer, 5 estágios do luto. E aí a gente decidiu que a gente iria fazer um trabalho com essa bibliografia de base. Teve alguém que me perguntou aqui qual foi a abordagem do meu TCC, e ele não teve uma abordagem em si, ele teve essa teoria, né, essa linha de pensamento da Elizabeth Kubler-Ross sobre as fases do luto. Nesse livro, esse livro é incrível, eu recomendo muito. Ela fala que a pessoa que recebe um diagnóstico de uma doença terminal, enfim, ela passa por 5 fases até aceitar esse processo, né, de morte, de doença, enfim. Então ela passa pela negação, pela raiva, barganha, depressão e aceitação. E aí a gente teve que ler esse livro inteiro. Teve alguém que me perguntou aqui: você teve que ler muito para escrever o TCC? Nesse primeiro momento a gente teve que ler esse livro para conseguir ter base para o nosso trabalho. E aí depois de fazer esses fichamentos de ok, entendemos a ideia do livro, é com ele que a gente quer trabalhar, a gente foi delineando o nosso tema, porque luto é uma coisa muito abrangente. E o TCC, gente, tem que ser algo bem assim, ó, focado, específico. De início a gente pensou em direcionar essa pesquisa para pessoas que tivessem passado por um luto, seja com um parente, enfim, né, alguém que vivenciou essas fases com o ente querido. E aí a professora orientou a gente a seguir por um outro viés, porque poderia ser um tema muito delicado para conversar, para entrevistar pessoas que passaram por isso, sabe? E aí conversa vai, conversa vem, a gente definiu que a gente iria estudar então profissionais da saúde. Então o nosso tema, o nome do nosso tema foi a atuação dos profissionais da saúde frente ao processo de luto. Então algumas perguntas que vocês fizeram sobre o tema. Quando decidiu o tema? Foi exatamente aí, no comecinho já do 7º semestre. Por quê? Porque a gente já precisava adiantar essa escolha para começar a desenvolver o TCC. Foi difícil escolher o tema? Não foi muito difícil, porque a gente já tinha alguns temas em comum que nós, enquanto grupo, já gostávamos, sabe? Então, assim, a gente pensou primeiro por envelhecimento, aí não foi muito legal, daí a gente mudou pra luto, aí teve uma aceitação melhor do nosso grupo e a gente decidiu focar aí. Foi difícil só encontrar um tema que todo mundo em consenso estivesse ok pra estudar, sabe? Mas isso também, falo que foi difícil, mas não levou muito tempo, porque a gente tinha um prazo pra definir o tema e mandar pra professora. E aí, depois de ter escolhido uma bibliografia que a gente ia focar o nosso trabalho, então o livro Sobre a Morte e o Morrer e o tema que era a atuação dos profissionais da saúde frente ao processo de luto, a gente começou a desenvolver o nosso projeto de pesquisa. Isso é algo também que eu acredito que seja igual em todas as faculdades, mas eu não tenho certeza, que é o seguinte: antes de você produzir um TCC, você tem que produzir um projeto de pesquisa que vai ser enviado para o Conselho de Ética de Psicologia, falando quais são suas intenções com esse trabalho, e aí, se o Conselho de Ética aprovar, você pode seguir com o desenvolvimento desse trabalho. Se ele não aprovar, você volta, refaz esse trabalho, esse tema, de alguma forma muda um pouquinho, manda de novo até conseguir essa aprovação. Teve até uma pessoa que perguntou aqui se o tema fosse reprovado, você tinha que voltar desde o começo da faculdade. E não, se o tema for reprovado nesse primeiro momento do CEP, que é o Conselho de Ética, você só remodela o tema, muda e manda de novo para ser aprovado, tá? Então, a gente começou a desenvolver esse projeto de pesquisa, a pensar na introdução do trabalho, na problemática, nos objetivos, nas hipóteses, tudo isso com base nas aulas que a gente tinha com a nossa professora, que ia falando sobre isso com a gente, tá bom? No segundo semestre de 2019, por exemplo, a gente começou a falar sobre pesquisa qualitativa e quantitativa para decidir qual que a gente ia fazer. O nosso grupo seguiu com a pesquisa qualitativa, então a gente ia entrevistar um grupo de profissionais com base na experiência deles para falar sobre o nosso tema. E aí, para falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa, né, eu até peguei ele aqui do nosso trabalho e vou ler para vocês o sumário para vocês verem o que foi no nosso projeto. A gente fez a introdução,
E aí tinha a temática do trabalho, a problemática, o objetivo geral, objetivos específicos, justificativa. Depois, a metodologia do trabalho, aí teve o público-alvo, instrumentos, procedimentos, ressalvas éticas e um cronograma de quando tudo isso ia ser realizado. Então, nesse projeto de pesquisa, é basicamente o seguinte: como vocês pretendem desenvolver esse trabalho? Qual é o objetivo de vocês com esse tema? Como vocês querem pesquisar? Quem vocês querem entrevistar? E para que ele vai servir? Aí você faz esse projeto, manda pro CEP, no caso a professora que mandou pra gente, subiu lá pra Plataforma Brasil, que é onde você submete o trabalho pro CEP. Aí a gente só foi ter a aprovação, a resposta desse trabalho no ano seguinte, em janeiro, quando a gente voltou às aulas. Então a gente mandou o trabalho no final de 2019, só em 2020 que a gente teve uma resposta. E o nosso foi aprovado, tá? Aí sim a gente começa a fazer o TCC. Então esse projeto de pesquisa é um outro trabalho. E aí o TCC é outra coisa, mas que contém muitas informações do projeto de pesquisa. No projeto a gente conta como a gente quer fazer o trabalho, né? Então, esse projeto vai contribuir e tal, quero entrevistar tantos psicólogos, tantos, enfim. E aqui no TCC a gente fala como tudo aconteceu. Então, depois que acontece, a gente registra no TCC. E aí, no ano de 2020, a gente ficou o ano inteiro desenvolvendo o TCC, gente, principalmente os capítulos teóricos. No projeto, a gente falou que a gente ia estudar o luto com base na teoria da Elizabeth Kubler-Ross, mas ponto, a gente não desdobra muito a teoria. E aí no TCC não, a gente fez capítulo por capítulo falando da teoria do trabalho, qual que era a base que a gente queria usar. Eu vou abrir aqui também só para ler para vocês os nomes dos capítulos que a gente fez, tá bom? Ó, o TCC já começa com dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo do trabalho, tem o sumário, aí tem a introdução. Essa introdução que a gente fez no TCC, a gente baseou na do projeto de pesquisa. Aí a gente fez um capítulo teórico falando sobre o luto a partir de Elizabeth Kubler-Ross, então com base na teoria que a gente tinha ali do livro. Depois a gente fez um outro capítulo teórico falando sobre a atuação em saúde em diferentes equipes, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. A gente fez um capítulo falando sobre a importância do trabalho em equipe e das diferentes equipes que existem, qual é a diferença entre cada uma delas, enfim. Depois disso a gente fez um capítulo sobre rituais do luto, sobre como o luto se diferencia ao longo do tempo. Então assim, antigamente acontecia velório nas casas, atualmente o velório foi até mudado por conta do Covid, a gente falou sobre Covid no nosso trabalho, até pelo momento que a gente fez o trabalho. A gente fez um subtópico lá, só falando sobre como o Covid destruiu o nosso mundo presumido, que é o mundo ideal que a gente imagina. Então a gente abordou tudo isso que tem relação com o luto. Para construir esses capítulos, gente, foi muita referência que a gente usou. Nossa, a gente consultou outros livros, a gente usou muitos artigos para falar sobre equipes. Foi muito tempo pesquisando referências, porque nada sai das vozes da nossa cabeça, tá, gente? Tudo tem que ser referenciado. E aí depois, então, de dar toda a teoria que a gente ia se embasar, a gente falou sobre o método de pesquisa. Depois de falar sobre todo o método, a gente fez a análise dos resultados. Então, depois de fazer as entrevistas, a gente analisou todo o material que a gente colheu e comparou com a bibliografia para ver se fazia sentido. E depois tem uma conclusão, mais uma compreensão do que foi estudado. E aí, acabou. Essa foi mais ou menos a estrutura do TCC, gente. Vou falar um pouquinho de como foi essa parte das entrevistas, né, que a gente fez. Por quê? Porque em 2019, quando a gente mandou o projeto de pesquisa para o CEP, o nosso plano era entrevistar profissionais da saúde. Aí veio 2020, pandemia. Então a gente teve que mudar a nossa entrevista para entrevista virtual, gente. E a gente fez entrevistas semi-estruturadas, que é uma entrevista com um roteiro. A gente preparou algumas perguntas. Então a gente escolheu fazer uma pesquisa qualitativa com entrevistas semi-estruturadas para recolher as informações. E aí você deve perguntar, nossa, mas depois das entrevistas, como é que vocês fizeram para lembrar de tudo? As entrevistas foram gravadas, eles tiveram que assinar, né, um TCLE, então a gente gravou a entrevista e depois a gente teve que transcrever todas as entrevistas, gente. Deu um trabalhão, nossa senhora, deu muito trabalho. E aí, depois de fazer os capítulos teóricos, as entrevistas, a gente já tinha o material para fazer a análise de dados. E aí a gente analisou com base na teoria da Elizabeth Kubler-Ross que a gente estava estudando e com base nos capítulos que a gente estava lendo sobre equipe, sobre o papel da equipe, enfim. E com tudo isso a gente pôde tirar conclusões muito bacanas sobre o processo de luto, como é que os profissionais vivenciam isso, qual é o papel da família nesse processo. E aí depois de tudo isso, em 2020, no finalzinho de 2020,
Com o trabalho pronto, a gente podia fazer a apresentação para banca. Se a gente não fizesse a apresentação para banca, a nossa nota máxima poderia ser 7. E a gente queria tentar um 10. A gente achou que o nosso trabalho estava ok, que dava para tentar. E aí a gente pediu para a professora para a gente fazer a apresentação para a banca, que foi virtual e que já tem vídeo aqui no canal do dia que eu defendi o TCC para a banca. Foi muito emocionante. A gente tirou um 10, então a gente teve que preparar alguns slides bem breve, assim, tipo, um slide de como foi a escolha do tema, um outro de qual foram os objetivos, um outro dos resultados, algo bem assim, geral sobre o trabalho. A gente teve 15 minutos de apresentação, o meu grupo tinha 7 pessoas, mas na apresentação 3 falaram, eu e mais 2 amigas, então a gente conduziu o trabalho, a gente ensaiou, né, enfim, foi um seminário do TCC, gente. E tem algo que os professores falam que é muito real, sabe? Você estudou o seu trabalho por 2 anos, então você sabe o que você tá falando, você tem propriedade sobre aquilo porque foi você que estudou. Então essa foi a linha do tempo. Primeiro a gente fez o projeto de pesquisa, foi enviado pro CEP, o nosso foi aprovado, se não fosse a gente voltaria, teria que rever outras coisas. O nosso foi pesquisa de campo, porque também tinha a opção de fazer pesquisa bibliográfica, tiveram grupos que fizeram, aí você não faz entrevistas, você só foca em livros, em artigos, enfim. O nosso foi de campo, a gente entrevistou profissionais online, fizemos os capítulos teóricos, fizemos as entrevistas, analisamos os dados, fizemos a conclusão, apresentamos para a banca, tiramos 10 e acabou. Esse foi o processo que aconteceu. E aí vocês mandaram aqui algumas perguntas que eu vou finalizar o vídeo com elas, que é: quais foram as maiores dificuldades na elaboração? Gente, cada fase tem suas dificuldades, sabe? Então lá em 2019, quando começou, a dificuldade era, sei lá, para escolher um tema, para começar a pensar em como eu vou escrever uma introdução do trabalho, enfim. Já no final, em 2020, a dificuldade era pensar como é que a gente vai analisar os dados das entrevistas, enfim. Como já passou, eu acho que eu já perdi um pouquinho do sentimento de, meu Deus, que difícil. Eu já superei essa fase difícil, sabe? Mas tiveram, sim, muitos momentos difíceis durante esses 2 anos de fazer TCC. É difícil construir uma linha de raciocínio? É algo bem natural, sabe? Porque você não começa a pensar no TCC por completo, você começa pensando num tema que você quer estudar, depois numa introdução, depois no objetivo, depois na problemática. Então cada pedacinho vai sendo construído com o tempo. Então é natural construir essa linha de raciocínio, sabe? Mas quando você para pra pensar em tudo que foi feito, parece bem assustador, né? Muita coisa. Em que momento eu já devo ir pensando no meu TCC? Não se preocupe com isso no começo da faculdade, sabe? Você vai ter muito tempo para se preocupar com o TCC quando chegar o momento, então não fique ansioso pensando nisso. Uma coisa que você pode pensar é em temas que você goste e que você, se você vai fazer em grupo, né, com o pessoal que você já tem mais ou menos noção, conversem sobre temas que vocês gostem, vão estudando sobre eles, sabe? Se é, sei lá, psicologia infantil, vai lendo sobre esse tema, vendo livros, artigos. Quanto tempo durou? Todo o processo durou 2 anos ao total, mas aí em cada semestre a gente ia fazendo etapas, né, pequenas coisas do trabalho. Desesperou em algum momento? Gente, claro, né? Claro. Ao longo de 2 anos, pensa, é um trabalho em grupo, né? Então você com mais outras pessoas, a gente tem prazo. Então em muitos momentos nossos prazos ficavam bem apertados, sabe? A gente, sei lá, as coisas acabam ficando pra última hora, até quando você não quer, né? Então sim, a gente se desesperou em muitos momentos. Se vocês verem os meus últimos study vlogs, eu tô bem cansada, em muitos momentos eu falo sobre isso, que tá sendo cansativo, porque no último ano começa a juntar um monte de coisa, TCC, estágio, relatório, muita coisa, e é um desgaste emocional muito grande pra dar conta de tudo. Então sim, a gente se desespera em muitos momentos, mas é isso, a gente tem que lidar com isso, sabe? A gente tem que se organizar, a gente tem que lidar com essa demanda, não tem muito o que fazer. É muito cansativo? Sim, é cansativo, né? Demanda muita energia, sabe? Isso porque a gente fez em grupo, né? A gente dividia as tarefas, a gente dividia com base nas habilidades de cada um, sabe? Então, se foi cansativo em grupo, dividindo as tarefas, eu não consigo imaginar como é que teria sido fazer isso sozinha, gente. O processo de escrita foi difícil? É um pouquinho complicado, porque cada pessoa do grupo escreve de um jeito, sabe? Então, a gente tinha um pouquinho de dificuldade só em manter a linguagem do trabalho a mesma. Mas no final, vou falar pra vocês no feedback que a gente teve da professora que avaliou o nosso trabalho, né, na banca, ela disse que o nosso trabalho parecia ter escrito por uma pessoa só, porque a linguagem ficou perfeitamente coesa. Então a gente ficou muito feliz, porque foi escrito por 7 pessoas e ela falou que parecia ter sido escrito pela mesma pessoa. Foi muito legal. Dá dicas pra quem vai fazer esse ano. Gente, organização é tudo, sabe? Se você tá com um grupo, se organizem. Coloquem prazos pra entregar os capítulos, pra revisar os textos.
vocês precisam de organização. Por quê? Porque a vida não vai ser só TCC, você vai ter que se dedicar a isso e a outras demandas. Então, organização é tudo para você não pirar. Dicas do que fazer e o que não fazer. Eu recomendo muito que você siga as orientações do seu supervisor, sabe? Do seu orientador, porque ele com certeza vai olhar pro seu trabalho e vai falar, ó, não vai por esse lado, vai por outro. É verdade que se não for aprovado no TCC, você tem que voltar desde o início da graduação? Não que eu saiba, gente. Eu acredito que você tem que fazer só as correções do que for necessário. Talvez você só repita na matéria do TCC, sabe? Tem que fazer de novo, não sei como é que funciona, mas você não volta desde o início da faculdade não, pelo amor de Deus. O que você diria para quem está começando a desenvolver o TCC agora? Foca em uma coisa de cada vez, sabe? Se você está na fase de fazer a introdução, não fica pensando na análise e na conclusão. Cada coisa no seu tempo. Foca no que você vai ter que fazer agora. Eu queria tanto ler seu trabalho, acho um tema tão pertinente e com pouca visibilidade. Você não pensa em publicar em alguma revista de psicologia ou site? Muita gente me pede para ler o nosso trabalho. Eu quero lembrar que eu não fiz o trabalho sozinha, foi eu em colaboração com outras 6 pessoas que talvez não tenham o mesmo interesse em divulgar o trabalho, mas sim já surgiu a ideia de publicar ele como um artigo para também colaborar com as informações sobre luto. A gente só não tá conseguindo focar nisso agora, tá? Mas quem sabe daqui a um tempo a gente consiga transformar o trabalho em um artigo, seria incrível. Então talvez a gente publique sim, tá bom? Fica aí no ar quando a gente conseguir fazer isso, eu aviso vocês, tá bom? Estou no 2º ano do ensino médio e tenho medo de não conseguir desenvolver um bom TCC. Queria saber se você também teve esse medo no início e como superou. Gente, se você está no 2º ano do ensino médio, se preocupe com o 2º ano do ensino médio. Não queira antecipar as coisas, gente. Você fica ansioso por nada. Então, se você não tá vivendo essa fase agora, não sofra por antecedência. Deixa pra se preocupar com isso no momento que isso acontecer, tá bom? Então, na faculdade é a mesma coisa. Você vai aprender o passo a passo de como fazer esse trabalho. Não é assim do nada, faz aí e já era. Não. Tem toda uma orientação até chegar na etapa final. Você não faz nada sozinho, tá? Mas esse medo é natural, gente. A gente tem medo de tudo que a gente não conhece. Tudo que é estranho causa medo, causa ansiedade. Foi muito puxado, muita pressão? Muitas. Na fase final da faculdade, no último ano, tem muita coisa que demanda sua atenção. E aí, por isso que é tão puxado. Nas últimas semanas, antes de entregar o trabalho, eu e minhas amigas, a gente tava assim, acordando mais cedo, dormindo super tarde para conseguir entregar os capítulos. Eu adoeci uma semana por pressão, assim, por não estar conseguindo dar conta das coisas. Então, sim, é muito puxado. Mas, gente, assim, faz parte, sabe? Vai passar. E quando acabou, quando a gente entregou e recebeu um 10, valeu a pena. Então, por isso que eu falo que a organização é tudo. Se você conseguir otimizar as tarefas e não deixar nada para acumular no final, talvez seja mais fácil, tá bom? E a gente mesmo organizando, ainda assim ficava muita coisa para a última hora e aí a gente tinha que se virar nos 30 para conseguir fazer. Tem limite de páginas? Não tem um limite assim. Acho que o nosso deu quase 60 páginas. Eu achei um tamanho ok, mas não tinha um limite. A gente escrevia o quanto a gente achava que tava bom, sabe? Não precisa ficar também colocando informação a mais só para ter um monte de página. O importante é a qualidade do trabalho e não a quantidade de páginas. Como foi a divisão das tarefas? Então, a gente fazia várias subdivisões, capítulos teóricos, né? Um capítulo de luto, o outro de equipes, o outro de tal. A gente dividia 3 pessoas do grupo pra cá, 4 pra cá, depois 3 pra cá. A gente ia dividindo assim. Tinha momentos que a gente fazia tudo junta, outros que a gente se separava pra fazer. Pensou em fazer sozinha? Não. E não recomendo, gente. Meu Deus, só deve ser muito mais puxado, porque você tem que dar conta literalmente de tudo. Dividindo em grupo, acho que fica menos pesado pra cada um, sabe? Então, assim, não sei. Eu não pensei em fazer sozinha, nem faria, não. O que você achou mais difícil? O projeto de pesquisa, que é aquele que a gente faz primeiro, ou o TCC em si? Acho que cada um teve suas dificuldades, sabe? Mas com certeza o TCC é mais difícil porque ele tem muito mais coisa. O projeto tinha lá a introdução, a metodologia, como a gente pensou em fazer e pronto, né? E foi para aprovação. O TCC tinha tudo isso do projeto e muito mais, que eram os capítulos teóricos, as análises das entrevistas. Então, nossa, o TCC é muito mais complicado por isso. Mas como eu disse, a gente não fez nada do dia pra noite. Foram 2 anos trabalhando nisso, nos vídeos dos semestres, do 7
sétimo, do oitavo, do nono e do décimo, vocês vão me ouvir falando sobre o TCC. Então, se você quiser voltar nesses vídeos pra ver qual fase do TCC eu tava, eu falo em cada um deles, porque foi tudo sendo construído aos pouquinhos. Não tem como a gente focar lá no final do TCC se você não tá nessa fase agora, tá bom? E por isso que se você tá vendo esse vídeo e você não tá na fase do TCC agora, não se preocupa. A intenção aqui não é te apavorar falando, meu Deus, o trabalho é muito difícil, porque mas você vai vivendo uma coisinha de cada vez, tá bom? É que nem você sai da faculdade formado depois de 5 anos atuando naquilo, aprendendo sobre aquilo. A gente não vira psicólogo do dia pra noite, a gente estuda 5 anos pra ter capacidade pra isso. Leve esse momento com a maior leveza que você puder, porque é muita pressão mesmo, porque no final da faculdade já tem outras demandas e aí foi bem cansativo pra mim, mas deu certo, gente. Uau, esse vídeo ficou enorme. Com certeza devem ter dúvidas que eu não respondi aqui. É muita coisa pra falar. Vocês viram quanto eu falei aqui. Com certeza não deve ter ficado muito claro algum aspecto ou outro. Por isso que a melhor coisa é você esperar pra ver como vai ser na sua faculdade, pra ver como é que vai ser a sua experiência, tá bom? Mas se tiver alguma dúvida bem assim, que eu esqueci de falar mesmo, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. E é isso, gente. Nossa, até cansei. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa um like, porque eu até perdi a minha voz de tanto que eu falei nesse vídeo. Se inscreve no canal. Comentem aí sugestões para os próximos vídeos do canal. Vocês sabem que eu me formei agora, mas ainda tem coisas da faculdade que a gente pode conversar. Então se você tiver alguma sugestão de tema, comenta aqui que eu vou adorar saber. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.